Olá, segundo ano, aula de matemática está começando. Abram o livro na página 89. O assunto de hoje é medidas de comprimento. Vamos ver o que é isso. Utilizamos as medidas de comprimento para medir o tamanho dos elementos e a distância de um ponto a outro. A medida padrão de comprimento é um metro. Então, sempre que a gente vai falar, vou medir o tamanho das coisas, a gente vai pensar em metro, certo? Existe um instrumento de medidas adequado para cada situação. Veja alguns deles. Se eu vou medir uma coisa pequena, eu vou utilizar uma régua. Se vai fazer alguma atividade no livro, no caderno, desenhar numa folha, eu posso utilizar uma régua. Na régua é um pedaço do metro. A gente vai ver mais na frente, tá? Então, a gente às vezes tem régua de 20 centímetros, de 30 centímetros, e aí é uma parte de um metro. Se a gente vai medir, por exemplo, a altura da gente, a gente vai utilizar o metro como medida, tá? Então, eu tenho 1 metro de altura. O Alex tem 1,20 m. O Ângelo tem 1,25 m. Então, a gente vai medir utilizando como medida o metro. Imagina se a gente fosse utilizar a régua como ia dar trabalho, né? Ia medir a régua, botava outra régua, a gente pega 1 metro. Então, aqui no desenho, a gente tá vendo aqui a régua para medir coisas pequenas, a fita métrica, que mede até 1,5 m, e esse metro aí, regulável, que às vezes tem de 3 metros e 5 metros, tá? Então tem esse aqui também. O metro é dividido por unidades de medidas, como o centímetro e o milímetro. 1 metro tem 100 centímetros e 1 centímetro tem 10 milímetros. Se você prestar atenção na régua, você vai ver que tem um espaço maior entre um número e outro. Tem 1 e 2, tem um espaço assim. Esse é 1 centímetro. Mas no meio deles tem um bocado de tracinho no meio. Então aqui esses tracinhos menorzinhos são os milímetros. Então o centímetro é aquele espaço maior onde tem os números, e os milímetros na régua ou na fita métrica vão aparecer esses tracinhos que tem no meio entre um centímetro e outro, tá? Para medirmos a distância de uma cidade para outra, por exemplo, usamos uma unidade de medida maior, que é o quilômetro. O metro foi o primeiro representado como unidade de medida unificada no mundo inteiro em uma barra de platina, porque passou a ser o modelo para a unidade de medida em 1889. Atualmente essa barra está guardada em Paris, na França. Então a primeira coisa que criaram para simbolizar o metro foi essa barra de ferro lá, que está na França. Só de curiosidade, tá? Atividade sobre esse assunto, vocês vão reler a página 89 e responder página 90 e página 91 do seu livro de matemática, tá? Por hoje é só, nos vemos em breve. Tchau, tchau.